Salve! Seja bem-vindo. Nós estamos falando diretamente dos estúdios da Jovem Pan, aqui na capital federal, Planalto Central do país. Vamos falar de política. A política, você sabe, muda a sua vida, define a escola do seu filho, a casa que você mora, ou seja, projeção de futuro, né? Nós vamos conhecer mais um deputado federal, Rafael Prudente. Ele é do MDB daqui do Distrito Federal. E olha, já está no terceiro mandato na política por aqui. Foi deputado distrital, que é uma espécie de deputado federal mais vereador. Aqui nós não temos vereadores, né? E o deputado estadual e deputado e vereador somam o deputado distrital. Deputado, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan. Obrigado, Zé Maria. Um prazer, uma alegria estar aqui com você e mandar um abraço aí a todos que estão nos assistindo na tela da Jovem Pan. O senhor vive politicamente num meio assim muito nacional, muito federal, né? A Câmara dos Deputados, uma guerra de gigantes. O senhor Tancredo dizia que era o purgatório da política. Como é que o senhor está se virando ali daqui de Brasília e no meio da Câmara Federal? Bom, eu nasci aqui, né? E já tive o privilégio de acompanhar toda essa história política aqui do Distrito Federal, e aqui a gente vive muito também a política nacional. Veja que todos os jornais, todos os sites agora que noticiam os problemas normalmente nacionais e que pouca gente tem a oportunidade efetiva de conhecer o nosso Distrito Federal, né? E o Distrito Federal não é só a esplanada dos ministérios, não é só ali aquela torre de TV para baixo. O Distrito Federal é um estado com mais de 3 milhões de habitantes, com seus problemas reais, com as suas dificuldades. E quando eu viajo, as pessoas perguntam, onde é que você veio? Ah, veio de Brasília. E é só política. Então é só confusão. Eu falo, não, quem arruma confusão são os políticos que vêm de fora, né? Dos 513 deputados federais, só 8 são aqui do DF. Então, mas é uma alegria poder representar a população do Distrito Federal na Câmara. Eu sempre faço esse alerta, porque os políticos não ficam aqui, né? Eles chegam terça-feira e quarta-feira já estão querendo ir embora. Enfim, nem todas as semanas eles estão aqui. A maioria mora em hotéis, por exemplo, poucos nos apartamentos funcionais. E Brasília vive longe desta política nacional. E tem problemas reais, né? Tem problemas reais. Cidades aqui, favelas enormes, que a gente chama de invasão ou ex-invasão. Brasília, na verdade, ela foi planejada para ter em média de 500 mil habitantes. Só que não se previam que quando criasse uma capital, muita gente ia vir para cá para tentar vencer na vida, para poder ter uma oportunidade melhor para a sua família. Então o que aconteceu foi um grande número de pessoas que vieram para cá. À época, o governo não tirou essas pessoas daqui porque elas vieram para cá para tentar e ajudar a construir Brasília. E aí acabou se criando de uma forma muito rápida algumas cidades, algumas hoje criadas regiões administrativas aqui do DF, que o DF é indivisível, né? Nós somos compostos por 35 regiões administrativas. Criou-se as antigas cidades satélites. Antigas cidades satélites, que foram constituídas, algumas para a construção de Brasília, como o Núcleo Bandeirante, como a cidade ali da Candangolândia, que são regiões administrativas, mas também com a criação da cidade de Ceilândia, a cidade de Samambaia mesmo, que foi feita às pressas, urbanizada pela companhia urbanizadora da nova capital, que foi criada à época de Juscelino, para poder abrir as ruas e abrir os lotes para as pessoas poderem ganhar suas áreas, poder construir suas casas para ter onde morar. Qual é a história da sua família vinda para cá? Muito parecida com de vários, né? Meu pai veio estudar na UNB, veio de Goiânia, veio estudar na UNB, e minha mãe veio de Recife, de Pernambuco, com o pai dela, porque assumiu um concurso público aqui na época na Embrapa. Então meu avô veio para ocupar um cargo público e meu pai veio para estudar. E acabaram se conheceram e constituíram a nossa família. E existe alguma característica da sua geração, que é uma geração de Brasília, não é que mora em Brasília, de Brasília, existe uma característica dessa geração? A gente absorveu a cultura de todos os lugares, né? Sotaques, costumes. Minha mãe veio de Recife e meu pai veio de Goiânia. A maior parte do pessoal aqui, na verdade, é uma mistura, né? De paulista com mineiro, de paraibano com goiano. Então, a gente recebeu todas essas pessoas do Brasil. Você vai para a feira ali de Ceilândia, por exemplo, para a Feira Central, você vai ter um pouco de tudo
do Brasil, sobretudo do Nordeste. Você que é frequentador da feira lá de São Sebastião, conhece também, né, a quantidade de pessoas de diversas regiões do Brasil que vieram para vencer na vida aqui e constituíram sua família aqui. Né? Então a gente pegou um pouco dessa mistura de características de todo o Brasil para construir a nossa cidade. Pois é, hoje o Brasil, indo agora para o aspecto nacional, enfrenta grandes debates, né, na Câmara dos Deputados. Recentemente a Câmara aprovou a chamada PEC da blindagem, que transferia do Supremo para os próprios deputados e senadores a iniciativa de abrir ou não processo contra parlamentares. Foi aprovado na Câmara, rejeitado no Senado. E agora tem essa proposta de anistia ou de dosimetria, né? Quer dizer, são assuntos que dividem ali os deputados e provocam debates intensos. Sobre a PEC da blindagem, né? Na verdade, eles foram alterando essa PEC ao longo do processo de votação. Colocou-se a questão da votação secreta, que a população não aceita, colocou-se presidente de partido, né, no meio de uma PEC que tratava dos integrantes do Congresso Nacional. Depois votou-se a questão da anistia. Eu, particularmente, aprovei e votei favorável na urgência, assinei a urgência também, porque tem gente culpada, mas tem muita gente inocente que está pagando uma pena que não deveria pagar. Então, baseado nessas pessoas, eu coloquei o que eu acredito. Votei favorável, a grande maior parte ali da Câmara dos Deputados, se eu não me engano, mais de 2/3 da Câmara, votou favorável também. O que me surpreendeu foi no dia seguinte, a nomeação de um deputado de centro-esquerda para relatar esse processo e já fazendo reuniões com os ministros do Supremo para tratar de um projeto de dosimetria, de negociação de sentença. Eu nunca vi isso acontecer, não sou advogado, mas creio que não é possível. Você veja, as sentenças já foram dadas. Como é que você aprova um projeto ou faz um relatório que você vai alterar uma sentença já dada com a dosimetria? Até porque vai atenuar leis que foram recentemente aprovadas. Creio que não só eu, mas vários parlamentares se sentiram enganados. Se sentiram enganados porque criou-se uma expectativa que depois essa expectativa foi frustrada com a nomeação de um relator que se propôs a fazer esse acordão, já citando dosimetria, né? Creio que quem votou acredita que as pessoas são inocentes e têm que sair da cadeia. Deputado, a gente vê no dia a dia do Congresso Nacional e dos debates políticos, no dia a dia de todos, né, que a política está muito tensa. Isso não é diferente por aqui, e no Congresso o retrato claro disso. Como é que se houver essa nova convivência, esse jeito novo de fazer política? É difícil. Eu passei 8 anos como deputado distrital. 4 anos, a metade desse período, tive 2 mandatos, a metade como presidente da Câmara Legislativa aqui, que é a Assembleia Legislativa, como tem outros estados. E ali eu sempre me propus a cuidar de problemas que afetam a população na ponta, né, como a saúde, segurança, educação, ter uma escola melhor, ter curso profissionalizante, fazer projetos para gerar emprego, cuidar ali da vida das pessoas que estão ali passando dificuldades ali na ponta. Quando a gente vai para o Congresso, você veja, nessas últimas 2 semanas, não se votou absolutamente nada que fosse importante para a população. Nós temos aí, por exemplo, o projeto que o governo mandou já tem tempo, da questão da isenção do imposto de renda. Nem se cogitou pautar. Então isso é uma pauta importante, como várias outras que são importantes, mas desde o período que eu estou lá, eu aprendi a fazer política de um jeito, mas ali eu estou vendo gente fazer política com fígado, só trabalhando ali para os extremos, e se reacenderem, com seu quadrado, né? Falando só dos extremos. Todo dia ali, qualquer pessoa aqui pode acessar o canal do YouTube, né, colocar lá a Câmara dos Deputados, por exemplo, e você vai ver o que está acontecendo lá na Câmara. Você vai ver o seguinte, eu não sou aqui um vidente, mas você vai ver na tribuna da direita alguém falando do presidente da República atual e depois alguém na esquerda falando mal do presidente da República que o antecedeu. É claro que essas polarizações existem, elas vão continuar existindo, mas a gente espera que diminua e que a gente possa cuidar mais
dos problemas do Brasil e dos problemas do país. Então, eu estava falando agora há pouco com a nossa equipe, de que graças a Deus eu sou deputado aqui pelo Distrito Federal. Porque a partir do momento que você tem uma semana, você tem um dia que se não pauta nada na Câmara, que o pessoal saiu lá da Paraíba, saiu do Acre, saiu do Rio de Janeiro para vir para cá, por uma semana que se não vota nada, eu pelo menos eu estou aqui, estou em casa, estou aqui no Distrito Federal e eu vou para Ceilândia, vou para Samambaia, vou para Taguatinga. Hoje mesmo eu passei o dia todo na cidade de Taguatinga, conversando com os moradores, fazendo inauguração, prestando conta do mandato para as pessoas, construindo junto com os moradores e com as pessoas mais fácil, né? Uma cidade, sabe? Então, e o senhor tem um retorno também, né, maior da população, o que eles estão pensando? Exatamente. O cidadão, claro que ele acompanha a política nacional, ele acompanha a política local, mas ele quer que o problema que ele tem, seja de saúde, seja uma dificuldade de ingresso numa creche para uma mãe de família, seja num tratamento de saúde, seja uma linha de ônibus que o governo deixou de implementar ou retirou. São problemas diversos, qual é o maior mas problema? Às vezes um problema pequeno, mas que a gente estando na rua ouvindo as pessoas, afeta aquelas pessoas. Qual é o maior problema hoje de Brasília? Sem dúvida alguma, nós temos vários, mas sem dúvida nenhuma não é só Brasília. O Brasil como um todo, nós temos um problema muito sério de atendimento à rede pública de saúde. Aqui o governo tem feito, e a gente tem ajudado, a nossa bancada aqui da Câmara dos Deputados colocou, e do Senado colocou mais de 300 milhões de reais destinados à saúde pública específica aqui do Distrito Federal. A gente tem cobrado a obra do Hospital de São Sebastião, que é uma cidade grande que não tem um hospital. Mais de 100 mil habitantes? Mais de 100 mil habitantes. Tem o Hospital do Recanto das Emas, que já está em obra. Tem o Hospital do Câncer também, que está faltando um ajuste junto à Caixa Econômica. O governo, até o final desse mandato, vai entregar 7 UPAs, mais 15 unidades básicas de saúde. Vai agora, no início de janeiro, fazer uma série de nomeações que vão somar os outros governos. Todos não vai dar o que este governo do governador Ibanez conseguiu fazer de nomeação junto à Secretaria de Saúde, mas tudo que faz na saúde é pouco. Tudo que faz na saúde é muito pouco. Então o governo tem feito um esforço muito grande para melhorar e dar essa pronta seria resposta. Uma falência do SUS, que o senhor fala, mas é uma ideia nacional de que a saúde não está bem atendida. Eu não acho que o SUS está falido. Eu acho que o SUS é extremamente importante, tem que ser valorizado, tem que investir, mas nós temos outros modelos também que podem dar um suporte. Vou dar 2 exemplos aqui. Nós temos o exemplo aqui do Distrito Federal, que é a criação do Instituto de Gestão Estratégica da Saúde, o IGES-DF, que é um híbrido, não é uma organização social e não é uma entidade pública. Ele é uma entidade que foi criada através de uma legislação para poder ter facilidade na contratação de pessoal. Vamos explicar isso nacionalmente. Esse sistema aqui, ele propicia uma gestão de saúde de uma maneira que não seja totalmente pública, gerida por uma entidade privada, mais ou menos como funciona o SARA Kubitschek, que é conhecido nacionalmente, né? Exatamente. Então o governo constituiu um instituto, nomeou um presidente e a Secretaria de Saúde contrata o serviço desse instituto, que tem facilidade de contratar pessoal, tem mais agilidade para fazer compra de materiais e equipamentos. Então é uma gestão um pouco menos burocrática do que o sistema convencional. E nós temos um modelo também, que isso já é convencional em boa parte do país e que funciona muito bem quando é bem contratado, que é o sistema de organizações sociais. Nós temos aqui um exemplo de sucesso, que é o Hospital da Criança, que é referência em todo o Brasil, com atendimento de excelência. Então o que a gente quer, pelo menos o que eu luto e que eu vislumbro para o Distrito Federal, são mais hospitais da criança, com atendimento de excelência à população aqui do DF. Agora, aqui existe também um projeto que o senhor foi uma parte importante dele, que é a formação. O Distrito Federal tem uma boa empregabilidade, tem oferta de empregos, mas faltam, como em várias partes do país, trabalhadores especializados. E aí o governo decidiu treinar o trabalhador. Exatamente.
e treinar o trabalhador com base em dados, né? Muitas vezes a gente vê instituições fazendo curso de capacitação pelo Brasil todo, mas muitas vezes sem conversar com o empresário para saber o que ele está precisando de contratar. Então, por exemplo, aqui em Brasília, precisa treinar mais vigilantes? Não precisa, tem mais gente formada do que vaga, né? Ao mesmo tempo, precisa de eletricista, precisa de mecânico, precisa de padeiro, né? Qualquer dono de padaria, se falar que tem um padeiro aqui para contratar agora, ele vai contratar, só que não tem gente formada no mercado para poder contratar. Então o governo pegou nas agências do trabalhador, junto à Secretaria do Trabalho, e viu quais eram as principais demandas do setor produtivo, do setor empresarial. Juntou os sindicatos patronais, juntou os empresários e falou assim, ó, nós vamos formar, mas vocês têm que contratar, né? Então a gente tem hoje inscrição para 12 mil pessoas no programa Qualifica DF. No ano passado nós formamos mais de 40 mil pessoas através desse programa. O senhor tem ideia assim, de futuro que eu vejo com grande preocupação? Nós temos problemas para a humanidade. O Yuval Harari, um autor que eu leio e gosto muito, ele identifica 3, né? Armas de destruição em massa, exaustão da natureza e principalmente a possibilidade de desprezar os atuais funcionários diante do desenvolvimento da tecnologia, da inteligência artificial, e isso criaria uma horda de dispensáveis e é uma grande preocupação. É impossível treinar pessoas 3 vezes. Uma vez vai lá e já dói, né? 3 vezes. Se houver um futuro assim, um futuro meio caótico, como estão pregando? Acho que não, isso ainda vai um tempo, né? Mas certamente nós temos que focar muito na qualificação de pessoas nessa parte de tecnologia, sem dúvida alguma. Nós estamos aí com inteligência artificial, que hoje tem gente que passa o dia inteiro no celular conversando com ela, pedindo dica de restaurante, né? Então não precisa mais de guia turístico. Então, assim, ó, Meu emprego está ameaçado. Então você fala assim, ó, faz um roteiro para mim em tal cidade, escolhe um restaurante assim para mim, né? Hoje tem muita gente que pega uma peça de um advogado e coloca lá, ó, critica essa peça aqui, veja quais são os erros, os problemas que podem ser apontados ou melhorados. Então você veja pessoas que não têm formação nenhuma acadêmica do lado do direito, mas consegue criticar uma peça de um advogado que ele contratou. E às vezes ele pode até trocar de advogado por tanta crítica que a inteligência artificial pode gerar. Então, claro que a gente tem essas preocupações, a gente tem que formar esses profissionais. Mas tem profissões simples que jamais vão ser substituídas por robô. Falando aqui de auxiliar de cozinha, estou falando aqui de garçom, de auxiliar de garçom, de um padeiro, por exemplo. Eu creio que esses profissionais, poderia falar de vários outros aqui, que uma inteligência artificial dificilmente muita gente diz que 2025 é o limiar, né? Nós estamos agora partindo para uma nova fase da humanidade. O senhor acredita realmente nesse novo desenrolar aí? O mundo tem avançado de uma forma muito assustadora e muito rápido, né? Muito rápido. Mas enquanto a gente vai tentando acompanhar essas evoluções, sobretudo na parte tecnológica. Mas, enquanto isso, nós temos profissionais e pessoas que precisam ser capacitadas em outras áreas. O senhor acha que a legislação, o Congresso Nacional está entendendo isso? Está entendendo esta dificuldade? Porque lá está o projeto que já passou pelo Senado, né, sobre a regulamentação da inteligência artificial, que é muito sério. Exatamente. Isso é uma legislação que chegou agora na Câmara, que certamente vai ser aperfeiçoada e daqui a um ano vai ter que ser modificada de novo, daqui 2 anos, daqui 3 anos vai ser aperfeiçoada novamente, porque as coisas avançam muito rápido. Eu li uma matéria no início do ano de que Pequim já tinha obrigado os alunos, a partir de 6 anos de idade, a começar a estudar noções básicas de inteligência artificial, né? E a partir dos 14 anos de uma formação um pouco mais robusta a respeito de inteligência artificial. Isso Isso é de forma obrigatória. Então, poxa, se a China já está treinando os meninos de 6 anos, nós temos que fazer a mesma coisa aqui. Então, eu apresentei uma legislação na Câmara dos Deputados, espero poder aprovar, espero, inclusive, poder incluir no Plano Nacional de Educação que está sendo discutido na Câmara, para fazer a inclusão da mesma forma que a China está fazendo, a gente colocar na rede pública de educação e particular também,
a matéria de inteligência artificial para que a gente já comece a abrir a mente dessas crianças para o futuro. E diante da inteligência artificial, que é um projeto importante de regulamentação, colocar limites. Ninguém sabe qual é o limite da inteligência artificial, mas é preciso regulamentar porque se trata de uma novidade. Agora, no bojo desse trabalho de regulamentar, virou um palavrão essa palavra, regulamentar. Tem a história de regulamentar as mídias, as plataformas, né, sociais. Essas plataformas, hoje, elas estão soltas, não são responsáveis pelos seus produtos. O produto de uma plataforma é a publicação. Continua assim? Olha, isso é uma matéria tão complicada que, desde que eu entrei lá na Câmara, né, cada um pensa de um jeito, tem um relatório e na hora que acha que chega num consenso, não chega num consenso, desanda tudo porque realmente é muito difícil. Até o Supremo tomar a frente e querer fazer, por decisão judicial, essa regulamentação que tem que sair, acredito eu, mesmo que não saia perfeita, porque não vai sair perfeita, né, também não vai sair, creio eu, que se for votado de forma muito restritiva também, porque com o tempo a gente vai entendendo e vai aperfeiçoando a legislação. Mas também não acredito que proibir o livre-arbítrio das pessoas falarem, das pessoas venderem os seus produtos e colocar tudo que as pessoas falarem também, colocar sob responsabilidade da plataforma, não sei se é esse o caminho. Mas realmente é uma pauta complexa, ainda mais eu que não sou assíduo, que utilizo assiduamente as redes sociais, até uma falha minha, não sou o mais expert para poder dar um palpite, né? Mas é uma matéria complexa que tem que ser debatida e colocar os especialistas para colocarem uma redação que seja o mais perto da realidade possível. Um dos principais pontos ali de debate sobre esse assunto é a identificação. A própria Constituição obriga, né? Admite a liberdade total de expressão, veta anonimato. Então, isso a identificação e o que o senhor chamou também de responsabilização das plataformas. Exatamente, mas esse debate ele foi muito contaminado. Ele foi muito contaminado, grande. Parecia que a regulamentação das redes era só para os políticos. Só para que você possa falar tudo que você acha do governo, ou xingar o presidente da República, ou xingar quem você quer. Da mesma forma do outro lado. Então, parece que esse debate de regulamentação da rede era por conta dos políticos que estavam sendo cerceados de poder falar aquilo que queria, né? E realmente não pode se falar tudo, porque para se falar, para acusar, minimamente você tem que ter algum tipo de prova comprovando aquilo que você está falando. A ideia é que se pode falar absolutamente tudo, a Constituição garante, mas que se responsabilize pelo que falou, né, deputado? Eu acredito que sim, tem que ter, essa arena tem que ter um certo controle, né? Deputado, a gente falou assim de vários problemas, né, e realmente não é o maior problema daqui do Distrito Federal, mas é do país. A segurança pública, né, um grande debate do Congresso e está identificado aí como o assunto principal nas próximas disputas para presidência, senador e tal. Aí o governo colocou no Congresso Nacional a PEC da segurança pública, né? Um assunto polêmico, né? Qualquer coisa que você coloque para regulamentar de forma nacional ou normatizar de forma nacional, segurança pública, saúde pública, ou na parte da educação. Características regionais, né? E o Brasil é muito diverso. Aqui a segurança pública ela é diferente de Goiás, que é o nosso estado vizinho, que é diferente das particularidades do Ceará, que é diferente das particularidades do norte ali, que tem fronteira, que tem tráfico de drogas, que tem indígenas. Então, são regionais, é muito difícil você normatizar algo que seja parecido nos estados. Então, naturalmente, é um debate muito grande, que a gente tem acompanhado de perto. Essa questão inclusive tinha alguns requerimentos de urgência para votar alguns projetos no que diz respeito ao aumento de pena, de crime de terrorismo, de crime de facções, né, de pessoas que fazem parte, de criminosos que fazem parte das facções, ter um tratamento diferente no judiciário brasileiro. Então, sem dúvida alguma, nós vamos ter que ver isso, porque a gente está vendo, inclusive aqui na capital da República, nós começamos a ver algumas coisas que não aconteciam historicamente. Que eram grandes apreensões de droga, né, e grandes apreensões de armamento pesado.
Aqui nós tivemos aqui, inclusive, alguns dias já algumas quadrilhas que são de fora do Distrito Federal, trazendo armamento pesado, trazendo o centro do crime organizado aqui para o DF. Isso aconteceu porque o ministro Moro, quando era ministro da Justiça, no governo anterior, trouxe para cá, isso começou lá no governo da Dilma, mas ele determinou que trouxesse para cá. Primeiro, a Dilma construiu um presídio ao lado do Congresso Nacional, ao lado do centro nervoso do poder do Brasil, construiu ali perto de São Sebastião, em linha reta, não dá 5 quilômetros, da sede do Palácio do Planalto, construiu um presídio federal. Enorme, grande. O primeiro erro foi aí, né? Porque você trazendo esses presos mais perigosos do Brasil, você traz todo o aparato dessa turma que precisa estar perto de receber ordem, receber informações desses presídios que acabam chegando mesmo, né? E aí o Moro, quando era presidente, que era ministro da Justiça, trouxe um presente para o Distrito Federal, que foi o Marcola, o líder nacional do PCC, para dentro do centro nervoso da capital da República. Então, essas apreensões grandes de droga, essas apreensões de armamento pesado, o comboio do cão, outras facções aqui que já se filiaram ao PCC e o próprio PCC aqui dentro, o Comando Vermelho, essas grandes facções já chegaram aqui no Distrito Federal por conta do presente que a presidente Dilma Rousseff poderia levar isso para qualquer lugar do Brasil, mas trouxe para o centro nervoso do poder, e o ministro Moro, à época, trouxe o líder do PCC para a capital da República. Isso a população de Brasília nunca vai esquecer. Eu ouvi dizer que essa transferência interferiu até no mercado imobiliário da região, né? Os imóveis ficaram mais caros, tamanha a demanda que se criou em imóveis ali na região próxima da Papuda. A região da Papuda, que sempre houve uma penitenciária, que é uma área de penitenciária, né? A Papuda, o deputado está se referindo a um novo presídio federal de segurança máxima, realmente no meio de uma mancha de habitações, né? de moradores. Mas, na verdade, deputado, nenhum governador ou prefeito quer um presídio na sua região, né? É uma obra maldita. Me disse na época o ministro Sérgio Moro que não conseguia lugar para conseguir construir presídio. Poxa, olha o tamanho do Brasil. Tem muito lugar remoto que você pode construir um presídio e levar um presídio para lá. Agora, dizer que não tem outro local, o único local que tem é 5 quilômetros do Congresso Nacional, da sede do poder do Brasil, é no mínimo muito estranho ele falar que não tem nenhum lugar do Brasil, né? E é irreversível, né? Não tem força política que tira aquilo ali. Não, se transformou, construiu, está ali. Ampliou, né? Ampliou, é uma política nacional, então o governador, infelizmente, não tem gestão sobre isso, para quem entra e quem sai, né? Quem é o gestor da penitenciária, se está tendo boa gestão, se não está tendo boa gestão, se vem o líder, ou vem o segundo escalão, ou vem o primeiro escalão, ou o terceiro escalão dessas grandes facções. Mas, bem da verdade, é o que já está posto. Fizeram, construíram um presídio, porque à época era o governo aqui era o governo Agnello, era o governo da Dilma Rousseff, os dois governos do PT, né? O governo federal disse que queria colocar um presídio aqui, acabou que se deixou construir. Não devia ter deixado construir, né? Não devia ter arrumado o terreno para poder fazer essa obra. Muito difícil. Mas está feito. Agora é a Polícia Civil do Distrito Federal. É uma grande polícia, né, que tem tentado de todas as formas e tem feito operações muito bem organizadas, com inteligência. Tecnicamente muito preparada. Nós temos, sem dúvida alguma, uma das melhores polícias de todo o mundo, junto com a Polícia Militar, fazer o trabalho para remediar esse presente indevido que veio para a nossa cidade. Muito bem, o deputado federal Rafael Prudente, aqui no Ponto Final, mostrando Brasília e também a preocupação, né, com essa política nacional. Muito obrigado, deputado, e obrigado a você por participar aqui dessa conversa. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.